Um ataque pesado contra Merz ou direto no ponto, eu não poderia começar este vídeo de maneira melhor nos primeiros segundos. O cenário político em Berlim está cada vez mais fora de controle e os partidos do governo estão afundando agora. Fala-se sobre uma abertura da cordão sanitário, do lado do SPD, do lado dos verdes e do lado da esquerda. E a CDU se fecha, agora está pensando em destruir completamente o próprio partido. Por causa de uma jogada que já está, bem, eu diria condenada à morte. Se quiser me apoiar, deixe um like e inscreva-se no canal. Isso significa muito para mim. E eu diria que vamos para o primeiro clipe, porque a situação para a CDU agora está, eu diria, sem saída. Eleitores da AfD dizem que o que atrai as pessoas ao partido como forma de protesto é a exclusão da AfD e não as brigas do governo federal. Como disse certa vez um cientista político, se você quiser destruir completamente a AfD, trate isso como se faz com crianças. Se você proíbe algo para as crianças, elas sempre vão fazer exatamente aquilo que foi proibido. Se você proíbe algo para as pessoas, basta olhar para as crises. Desde 2019, elas sempre vão fazer exatamente aquilo que foi proibido. Enquanto a outra parte dessa população tem tanto medo das consequências que faria isso de bom grado. Fariam, mas simplesmente não fazem porque têm medo das consequências. E esse é exatamente o exemplo clássico de como, ou melhor dizendo, por que não se pode mais parar a AfD. A simpatia, justamente pelo partido, está a todo vapor aqui na Alemanha. Porque cada vez mais pessoas simplesmente não se entregam mais à narrativa. A gente simplesmente lê por cima o que o jornal diz, mas você olha o que realmente está escrito no programa do partido. Espera aí, eu fui enganado aqui e agora isso está começando a chegar até na CDU, que nem mesmo os aposentados mais velhos estão dispostos a votar na CDU em toda a parte leste da Alemanha. E agora a CDU está em pânico total, com medo de que isso acabe influenciando os eleitores, especialmente na Renânia do Norte-Westfália. E agora cada vez mais ministros presidentes se uniram aqui para derrubar o chanceler Merz. Está havendo um grande tumulto dentro da CDU. Líderes do partido estariam se unindo contra o chanceler federal e líder, Friedrich Merz, e já avaliam, segundo o Bild, a possibilidade de substituir o chefe de governo da Alemanha. É claro que mais uma vez recorri às minhas fontes, e agora vocês precisam deixar isso soar como música para os ouvidos. Alguns ministros presidentes e membros de alto escalão da CDU, principalmente, também não falam mais comigo. Quero dizer, não estou falando dos ministros presidentes, mas alguns membros de alto escalão da CDU não falam mais comigo, porque têm medo de que muitas coisas vazem para a imprensa. Não necessariamente no meu canal. Vocês sabem que eu sempre mantenho vocês bem atualizados, ainda existe aquele esquema de uma mão lavar a outra. Mas em sua maioria é assim na CDU. Todas as pessoas se impuseram uma mordaça. Não é porque eles acham ótimo simplesmente ficar em silêncio. E também as votações que aconteceram com Friedrich Merz ou com Markus Söder foram feitas exatamente assim. Porque a imprensa não deve ficar sabendo das turbulências. E quando há turbulências, as pessoas se trancam em salas, cara a cara, ou seja, em particular, e contam isso às pessoas. Agora estão surgindo boatos na CDU, é preciso dizer assim. Merz está aberto às críticas contra ele e aparentemente as aceita, mas não deixa escapar uma única frase para o público. Porque ele tem medo de que isso possa aparecer amanhã na Welt, Bild ou no Tagesschau. A CDU chegou a esse ponto. Ela está praticamente incapaz de agir e o motivo, o ataque de que falei para vocês no começo, vem da imprensa. A imprensa conseguiu fortalecer a AfD e, ao mesmo tempo, destruir tanto a CDU que os alicerces desse partido estão praticamente em ruínas. Porque ninguém mais está disposto a fazer críticas públicas a esse chanceler. O que acontece com um partido assim, não preciso explicar para vocês.
Aliás, os social-democratas, entre outros na Dinamarca, foram os primeiros a conversar com os populistas de direita e, com isso, conseguiram um governo estável. A gente tem a sensação de que no SPD e nos Verdes, pelo menos em parte, pelo menos nos níveis mais baixos, não no nível federal, já houve algumas aberturas em direção à AfD, não é? Sim, também na esquerda. Tudo começou com Mercosur, justamente no Conselho Europeu. Depois, houve outra votação no Conselho Europeu. Em alguns parlamentos estaduais, foi aí que aconteceu o escândalo. Aquilo que eles evitaram foi justamente há 2 semanas. Em uma semana, os verdes não conseguiram evitar votar 2 vezes junto com a AfD na Renânia do Norte-Westfália. Na segunda vez, eles ficaram sentados, mas, no geral, ou melhor, um caso foi na Saxônia-Anhalt. Então, no geral, o cordão sanitário está se desfazendo em todo lugar, porque ficou claro que você não consegue mais governar este país com esse cordão sanitário. E se você aqui na Alemanha ainda tenta de alguma forma virar o jogo, aliás, o crescimento econômico não vai se concretizar de novo este ano, apesar de mais dias úteis. Isso significa que no final deste ano estaremos realmente em uma depressão. Aliás, Hendrik Wüst quer evitar agora que a gente realmente caia em uma depressão aqui. Mas, no mais tardar no final do ano, dizem que para sair disso de novo, vamos precisar de pelo menos 10 anos de forte desempenho econômico com medidas de austeridade extremas. E isso já está sendo iniciado agora. Não se trata mais de impedir a AfD. Agora trata-se de evitar danos, claro, apenas para os próprios partidos. Os Verdes, a esquerda e o SPD também perceberam isso. Enquanto o SPD continua se aproximando cada vez mais da AfD em nível estadual, a CDU ainda está bastante teimosa. Mas aí vem esse relatório. Varken planeja reformar o seguro de cuidados de longa duração, aumentando contribuições de quem não tem filhos. Quão desesperado alguém tem que estar para sequer sugerir algo assim? Sim, eu também preciso. Alguém aqui já pensou sobre isso? O que vocês acham que o Tribunal Constitucional faria se isso não estivesse 100% bem pensado? Mais taxas para quem não tem filhos? E como fica então a questão da igualdade aqui na Alemanha? E o que vocês acham de verdade que o partido de esquerda vai fazer? E também os Verdes e o SPD? Sim, com certeza eles não vão aprovar isso e vão desmontar essa proposta. Só para constar, mas claro, a CDU e o SPD ainda têm a sorte de que ninguém no governo federal pode ir ao Tribunal Constitucional Federal. Por quê? Pode-se agir ilegalmente, agir contra a Constituição, mas não há maioria ou minoria que possa levar isso ao Tribunal Constitucional Federal. No entanto, e sobre isso a imprensa quase não fala, já existem muitas denúncias atualmente. Mas o Tribunal Constitucional Federal aqui na Alemanha está tão sobrecarregado que eles não conseguem lidar com este governo federal no momento. Eles têm casos muito mais urgentes que precisam julgar no momento. Então, também aqui, no que diz respeito ao orçamento, quando este governo terminar, no máximo após a legislatura, o Tribunal Constitucional Federal vai tratar disso, ou mais ou menos, no fim desta legislatura. Mas o quão desesperados eles estão no momento, você já percebe por essa iniciativa novamente. Ok, então simplesmente aqueles que não têm filhos vão ter que carregar mais peso. Enquanto agora talvez, e isso eu também teria que analisar, talvez o seguro familiar possa permanecer. E tudo isso deve ser aprovado em menos de 30 dias para aliviar a situação. Estou curioso para ver como ele vai conseguir fazer isso. Se isso não funcionar e a coisa passar pelo recesso de verão, aliás, são 97 dias de férias por ano. Todo alemão vai sonhar com isso. Então Merz já era segundo a revolta interna da CDU, porque aí ele perdeu as eleições de fato. Por quê? Ou o Merz sai por vontade própria ou por uma pressão enorme. E aí o SPD também teria que aprovar um novo candidato. E é exatamente aí que está o problema. O ideal seria preparar isso durante o recesso de verão, sem falar nada. Mas as eleições só acontecem depois. Por quê?
Tem que haver uma transição e, acima de tudo, e isso é o mais importante, sim, o SPD precisa concordar com isso. E o SPD já deu a entender que está mais disposto a romper o cordão sanitário do que reconhecer Hendrik Wüst como chanceler federal. Você não acredita? Dá uma olhada, eu fiz vários vídeos sobre isso nos últimos dias. O SPD quer agora, e isso é justamente o que acabamos de saber, romper o cordão sanitário. Eles têm medo de Hendrik Wüst, ou seja, um político que prefere trabalhar com os verdes, levando o país ao fracasso do mesmo jeito que aconteceu com NRW. Ideologia climática dos verdes combinada com promessas da CDU que não são cumpridas, e um país que mentalmente está acabado, abolido, punido. Os alemães não têm mais vontade de ir ao parque da cidade. Você já viu isso em Duisburgo? Aliás, isso é proibido. Esse é o estado de Hendrik Wüst. É terminantemente proibido fazer churrasco no parque da cidade em Duisburgo. Sim. Ah, mas a polícia está de mãos atadas, e esse vai ser o nosso novo chanceler federal. Esse é o homem que quer governar este país. Ele não consegue nem governar a Renânia do Norte-Westfália. Mas, claro, essas pessoas que não esperam nada da polícia e se colocam acima da polícia. Bom, sejamos bem sinceros também. Essas são exatamente as pessoas que de qualquer forma votam nos verdes, por exemplo, ou votam no SPD, porque eles de fato não fazem nada contra isso. O que vai acontecer com a nossa bela Alemanha se Hendrik Wüst assumir agora a chancelaria? Então logo teremos imagens assim em todo lugar. Quero dizer, aí não precisamos realmente nos preocupar com ideologia climática, certo? Acho que ninguém mais vai precisar dizer que churrasco só pode a cada 14 dias. Aliás, você soube? Está faltando água na Renânia do Norte-Westfália. As pontes desabam. Hendrik Wüst precisa desviar pela manhã para ir ao trabalho. Esse é o chanceler certo. E eu não acho que o SPD vai apoiar tudo isso. Já existem outros, aliás, nessa coalizão, como expliquei ontem, agora também se juntaram a Boris Rhein, que agora querem derrubar esse chanceler. Não que eu vá esquecê-lo. E um Kretschmann, que também disse que precisamos derrubar esse chanceler. Um Schulze prefere que isso ocorra antes das eleições, pois um dos partidos estabelecidos, creio eu... Eu acho que erraram na forma como lidaram com a AfD. Caso haja uma troca de chanceler, não está nada claro como esse passo seria recebido pela população. Schulze acredita que haverá um chamado momentum novamente, porque agora algo foi mudado e as pessoas voltarão a confiar na CDU. Aliás, foi o mesmo com Kissinger na época, não confunda com Kissinger, mas foi igual. Ele também recebeu elogios antecipados, mas depois também saiu. E sim, ele chegou até a eleição para o Bundestag com 49%, era um dos políticos mais populares. E ele tinha um pouco mais de 13% e 18%, que é o que Friedrich Merz tem no momento, até mais popular do que Hendrik Wüst é hoje. Isso sempre precisamos levar em conta, e isso também faz parte da verdade. No entanto, ele também virou passado, porque o FDP e o SPD pensaram, nós podemos fazer melhor. E então veio, bom, vocês sabem quem veio depois de Kissinger? E essa estratégia é o que a CDU quer tentar de novo agora. Talvez, quem sabe, até salvar este país. E o Schulze acha que o melhor é fazer isso ainda no recesso de verão, assim talvez ele consiga fazer alguma coisa para as eleições. E sim, eu tenho que dizer assim mesmo, quase, uns 20%, agora eu quase falei, agora eu quase disse mesmo. Como estão as pesquisas agora? Uma desvantagem de quase 20%, simplesmente recuperar, porque as pessoas então vão ter confiança. Sim. É isso que a CDU pensa, eles não vivem mais aqui na Alemanha, eles vivem na Lua, eles vivem